Dois irmãos gêmeos não conseguiam dormir. Noites em claro, choro inconsolável e uma dor que nenhuma babá conseguia curar. Até que uma jovem simples do interior chegou e fez algo que mudou tudo para sempre. Se inscreva em nosso canal do YouTube, se você gosta de histórias, e de um like no vídeo. Também comente no vídeo de que região você assiste. Somos muito gratos a todos vocês e isso ajuda muito nós trabalho. O sol nascia timidamente sobre a imponente mansão de Edgar Santana, mas seus raios dourados não conseguiam penetrar a escuridão instalada naqueles muros de pedra. Há 6 meses, aquela casa deixara de ser um lar para se tornar um mausoléu de memórias, onde ecoavam apenas os gritos desesperados de 2 crianças que perderam sua mãe cedo demais. Edgar estava em seu escritório, cercado por relatórios financeiros intocados há dias. Seus olhos, outrora penetrantes e decididos, agora carregavam o peso de uma exaustão que o dinheiro não podia curar. As olheiras profundas denunciavam as noites em claro pelos choros intermináveis de Gabriel e Miguel, seus filhos gêmeos de 4 anos. Passos apressados no corredor o fizeram erguer a cabeça. Era Dona Carmen, a governanta, com o rosto tenso. Senhor Edgar, preciso falar com o senhor. É sobre a senhorita Paula. Edgar fechou os olhos, já sabendo o que viria. Paula era a 7ª babá em 6 meses, uma profissional renomada, com referências impecáveis. Mas, assim como todas as outras, não conseguira durar mais que algumas semanas. Ela vai embora, não é? Ela já foi, senhor. Disse que nunca viu crianças tão difíceis. A palavra ecoou na mente de Edgar como uma bofetada. Seus filhos não eram difíceis. Eram crianças quebradas, destruídas pela perda da única pessoa que conseguia acalmá-los. Helena, sua esposa, a mãe perfeita que um acidente de carro levara para longe deles numa noite chuvosa de inverno. Do andar de cima veio o som que ele mais temia, o choro simultâneo dos gêmeos. Não era birra ou fome. Era um lamento profundo, visceral, que falava de saudade, de abandono, de uma dor que suas mentes infantis não conseguiam processar. Chegando ao quarto dos meninos, Edgar parou na porta. Gabriel estava sentado no chão, abraçado a um urso de pelúcia rosa que pertencera à mãe, balançando o corpo enquanto chorava. Miguel havia se escondido embaixo da cama, apenas seus pezinhos descalços visíveis. Papai está aqui, Edgar disse, tentando manter a voz firme. Gabriel ergueu o rostinho molhado de lágrimas, os olhos verdes iguais aos da mãe. Cadê a mamãe? Ela prometeu que ia ler história antes de dormir. A pergunta era um punhal no coração de Edgar. Como explicar a uma criança de 4 anos que promessas às vezes são quebradas pela força brutal do destino? A mamãe teve que viajar, meu filho. Uma viagem muito longa. Miguel saiu de debaixo da cama. Ela disse que ia voltar antes da gente dormir. Ela sempre volta. Edgar se ajoelhou entre os 2 meninos tentando abraçá-los, mas eles se esquivaram. Não por mal, mas porque seus braços não tinham o perfume floral que conheciam, não tinham a maciez das mãos que os acariciavam. Ele era um estranho em sua própria casa, um homem que podia mover montanhas no mundo dos negócios, mas não conseguia secar as lágrimas de seus próprios filhos. O telefone tocou na madrugada. Era a agência de babás. Senhor Santana, temos uma situação especial. Uma jovem sem muita experiência formal, mas que tem algo diferente. As referências dela são emocionais. Famílias que dizem que ela tem um dom. Edgar olhou para o teto, onde ainda ecoavam os suspiros entrecortados de seus filhos no sono inquieto. Traga ela. No ponto em que estamos, precisamos de um milagre mesmo. A manhã seguinte trouxe consigo uma chuva fina. Edgar esperava mais uma entrevista formal, mais uma promessa vazia. Mas quando abriu a porta, algo dentro dele se deslocou. Diante dele estava uma jovem de talvez 25 anos, com cabelos castanhos presos em rabo de cavalo simples, vestindo calça jeans limpa e blusa branca cuidadosamente passada. Ela segurava uma bolsa de tecido florido e tinha nos olhos uma luz que Edgar não via há muito tempo. Esperança genuína. Boa tarde, senhor. Sou Francisca Silva. Edgar a observou, surpreso pela ausência de certificados emoldurados, currículos impressos ou pastas executivas. Entre. Por favor. Francisca entrou e seus olhos se arregalaram ligeiramente ao ver a mansão, mas não com ganância. Era mais preocupação. É uma casa linda,
mas me parece um pouco silenciosa demais para ter 2 meninos de 4 anos. A observação foi tão precisa que Edgar quase sorriu. Sentaram-se na sala. Conte-me sobre sua experiência. Bem, senhor Edgar, não tenho diploma em pedagogia. Sou filha de agricultores, a mais velha de 6 irmãos. Desde pequena cuidei dos menores e descobri que tenho facilidade com crianças. Elas confiam em mim porque eu realmente as escuto. O senhor está preocupado se vou saber lidar com crianças ricas, Francisca completou gentilmente. Mas permita-me dizer, dor é dor, independente de viver em casa grande ou pequena. Criança triste é criança triste. E pelo que a agência me contou, seus meninos estão muito tristes. Edgar sentiu algo se apertar em seu peito. Eles perderam a mãe há 6 meses. Desde então não conseguem dormir direito. Já tentei de tudo. Posso perguntar como era a rotina deles com a mamãe? Edgar fechou os olhos. Helena era mágica com eles. Fazia panquecas em formato de borboleta. Contava histórias onde eles eram heróis. Cantava canções de ninar que ela mesma inventava. A casa toda vibrava com a alegria dela. E agora a casa está aguardando o luto, Francisca disse sem julgamento. A pergunta é, será que chegou a hora de deixar a alegria voltar a vibrar? Não para substituir a mamãe, nunca isso, mas para honrar o que ela gostaria que seus filhos vivessem? Naquele momento, Gabriel apareceu na porta, o rosto molhado de lágrimas, segurando o urso rosa. Papai, a tia Carmen disse que tem uma moça aqui. Ela vai embora também? Francisca se abaixou devagar, ficando na altura dos olhos do menino, e esperou com um sorriso gentil. Gabriel a observou com curiosidade. Havia algo diferente naquela moça. Esse urso é muito bonito, Francisca disse finalmente. Ele tem nome? É o Rosa. Era da mamãe quando ela era pequena. Ele cuida de mim quando tenho pesadelo. Que trabalho importante o Rosa tem. Deve ser um urso muito corajoso para cuidar de um menino tão especial. Pela primeira vez em meses, Gabriel esboçou algo parecido com um sorriso. Miguel apareceu na porta tímido. Francisca notou sua presença, mas não o forçou a se aproximar. Olá, você deve ser o irmão do Gabriel. Sou a Francisca. Você vai embora também? Gabriel perguntou. Sabe, Gabriel, eu não sei ainda se vou ficar, mas posso prometer uma coisa. Se eu ficar, não vou embora porque você ou seu irmão estão tristes. Tristeza não assusta. A gente conversa com ela. Miguel saiu de trás da porta. As outras tias diziam que a gente não podia chorar, que era feio. Chorar não é feio. Chorar é a forma que o coração tem de falar quando as palavras não são suficientes. Edgar observava em silêncio, sentindo algo que não sentia há meses, esperança. Francisca, você sabe fazer panqueca de borboleta? Gabriel perguntou. Não, ela admitiu honestamente. Mas se vocês me ensinarem como a mamãe fazia, posso tentar aprender. Às vezes as coisas ficam mais gostosas quando a gente faz junto. A mamãe cantava uma música na hora de fazer. Você canta também? Miguel perguntou. Eu canto algumas músicas da minha terra que minha avó me ensinou. São diferentes, mas talvez vocês gostem. Pode cantar uma? A Gabriel pediu. Francisca começou a cantarolar baixinho uma cantiga simples sobre passarinhos. Sua voz era doce, carregada de alma. Os gêmeos se aproximaram encantados. Edgar sabia naquele exato momento que sua busca havia terminado. Não porque Francisca fosse perfeita, mas porque ela era real. Ela simplesmente se conectava com seus filhos de uma forma humana, verdadeira. Francisca gostaria que você ficasse. Ela olhou para ele, depois para os meninos. Aceito, mas com uma condição. Edgar aguardou tenso. Quero que vocês me ensinem sobre a mamãe Helena. As histórias dela, as músicas, as brincadeiras. Não para copiá-la, mas para manter viva a memória dela no coração de vocês. Ela faz parte desta família, sempre fará. Naquele momento, Edgar soube que não havia contratado apenas uma babá. Havia acolhido um anjo que veio para curar não apenas seus filhos, mas toda a família. A primeira noite de Francisca foi diferente de todas desde a morte de Helena. Pela primeira vez em 6 meses, não houve gritos às 2 da madrugada. Edgar acordou em pânico pela ausência do barulho. Caminhou até o quarto dos gêmeos e espiou pela porta. Gabriel e Miguel dormiam tranquilamente. Respiração calma. Entre as 2 camas, Francisca dormitava sentada, um livro de histórias no colo.
Ela abriu os olhos e caminhou até a porta, fechando-a silenciosamente. Eles dormiram a noite toda? Edgar perguntou incrédulo. Sim, conversamos muito sobre a mamãe Helena, sobre os medos que eles têm. Às vezes as crianças só precisam de alguém que as escute de verdade. O que você fez? Em 6 meses nenhuma babá conseguiu. Apenas me sentei com eles no chão e deixei que me contassem sobre a saudade. Gabriel me mostrou o último desenho que fez para a mamãe, escondido embaixo do colchão. Miguel me contou sobre o pesadelo que sempre tem. Quando eles perceberam que eu não ia julgar sua tristeza, se sentiram seguros para dormir. Eu não sabia dessas coisas, ele admitiu. Sou pai deles e não sabia. O senhor estava sofrendo também. É difícil escutar a dor dos filhos quando a nossa própria dor está gritando tão alto. Como você aprendeu isso? Francisca sorriu nostalgicamente. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Deixou 5 irmãos menores. Eu me tornei mãe deles. Aprendi que criança não precisa de respostas para tudo. Precisa de acolhimento. Os dias seguintes trouxeram transformações extraordinárias. Francisca tinha uma forma única de ver o mundo através dos olhos das crianças. Descobriu que Gabriel adorava cozinhar. Então começaram a fazer panquecas de borboleta juntos. Miguel mostrou interesse pelos livros. Então ela criou uma hora da história especial. O que mais impressionava Edgar era como Francisca havia incorporado Helena nas atividades. Ela não tentava substituir as tradições da mãe falecida, mas criava novas que honravam sua memória. Uma tarde, Edgar encontrou uma cena que o parou no hall. Gabriel e Miguel estavam com Francisca, criando um forte com almofadas e lençóis. Era assim que a mamãe fazia? Ele ouviu Francisca perguntar. Não, Miguel respondeu. A mamãe fazia diferente. Ela botava uma cadeira aqui. Mostra para mim, quero aprender do jeito que ela ensinava vocês. Edgar se aproximou silenciosamente e viu Miguel ensinando Francisca como Helena organizava as almofadas. Não havia tristeza em suas vozes, mas uma alegria nostálgica. A mamãe Helena era muito esperta. Vocês têm sorte de ter aprendido tantas coisas com ela, Francisca disse. Francisca, você acha que a mamãe está vendo a gente agora? Miguel perguntou. Edgar prendeu a respiração. Eu acho que sim. Mães sempre olham pelos filhos, mesmo quando não podemos vê-las. E tenho certeza de que ela está orgulhosa vendo vocês serem tão fortes e corajosos. Às vezes eu ainda fico triste, Gabriel admitiu. E pode ficar. Tristeza é amor que não tem para onde ir. Quando vocês sentem saudade da mamãe, é porque ela foi muito importante. Isso é bonito, não é feio. Edgar se afastou antes que pudessem vê-lo, o coração transbordando. Subiu para seu quarto e, pela primeira vez em meses, olhou para a fotografia de Helena sem sentir apenas dor. Sentiu gratidão. Naquela noite, durante o jantar, Gabriel contou uma piada e Miguel riu tanto que quase engasgou. O som das gargalhadas infantis ecoou pela sala, um som que Edgar pensara que nunca mais ouviria. Após o jantar, Edgar encontrou Francisca na cozinha. Francisca, eu não sei como agradecer o que você está fazendo por nós. Não precisa agradecer. Eles me dão muito mais do que eu dou a eles. Estava precisando me sentir útil, sentir que fazia parte de uma família. Edgar se aproximou e pela primeira vez realmente a viu. Não apenas como a babá excepcional, mas como uma mulher de coração imenso, de sabedoria profunda. Você não é apenas uma funcionária aqui. Você se tornou parte da nossa família. Ela o olhou com aqueles olhos claros, cheios de bondade. Obrigada. Isso significa mais para mim do que o senhor imagina. 3 meses haviam se passado e a mansão havia se transformado completamente. Risos ecoavam pelos corredores. Desenhos coloridos ornamentavam a geladeira. O aroma de biscoitos caseiros perfumava a cozinha. Naquela manhã de sábado, Edgar acordou com gargalhadas vindas do jardim. Francisca estava com Gabriel e Miguel, os 3 sujos de terra plantando mudas de girassol. Por que girassóis, Francisca? Gabriel perguntou. Porque girassóis sempre procuram o sol. Não importa como o tempo está, eles sempre viram o rostinho para a luz. Igual a vocês dois, mesmo nos dias difíceis, vocês sempre encontram um motivo para sorrir. Edgar desceu e se juntou a eles, algo impensável meses atrás. Papai,
Vem plantar com a gente, Miguel gritou. A Francisca disse que quando os girassóis crescerem, vão ficar mais altos que você. Eles passaram a manhã toda no jardim, sujos, rindo, criando memórias. Edgar se pegou observando Francisca mais do que as plantas. A forma como ela interagia com seus filhos era arte pura. Francisca, você vai ficar para sempre com a gente? Gabriel perguntou. A pergunta atingiu Edgar como um raio. Ele não conseguia imaginar a casa sem ela. Para sempre é muito tempo. Mas posso prometer que enquanto vocês precisarem de mim, enquanto eu fizer diferença na vida de vocês, eu vou estar aqui. E se a gente sempre precisar? Miguel perguntou. Então a gente conversa sobre isso quando chegar a hora. Naquela tarde, na biblioteca, Edgar encontrou Francisca lendo. Você também mudou muito nesses meses, ela disse. Você sorri mais, brinca com eles. Ontem eu vi você fazendo vozes engraçadas igual a Helena fazia. Você me ensinou a ser pai de novo. Eu estava tão perdido na minha própria dor que esqueci como conectar com meus filhos. Eles ficaram em silêncio. Edgar lutava contra o impulso de dizer as palavras que queimavam em seu peito. Francisca, A campainha interrompeu. Dona Carmen apareceu, tensa. Senhor Edgar, tem um rapaz na porta perguntando pela senhorita Francisca. Disse que é noivo dela. Edgar sentiu o mundo parar. Francisca empalideceu. Carlos, ele não deveria estar aqui. Quem é Carlos? Meu ex-noivo. Rompemos o noivado antes de eu vir para cá. Ele não aceitou bem. Minutos depois, Edgar observava o homem robusto que havia chegado para reclamar Francisca. Carlos tinha uns 30 anos, roupas simples e uma expressão determinada. Francisca, você precisa parar com essa loucura e voltar para casa. Nosso casamento está marcado para o mês que vem. Eu já disse, Carlos, não vou me casar com você. Cancele o casamento. Você enlouqueceu. Largou nossa vida para vir brincar de babá para Riquinho. Edgar sentiu raiva subir. Como esse homem ousava falar assim com Francisca? Carlos, eu não estou brincando. Estou fazendo a diferença na vida de duas crianças que precisavam de cuidado. Isso tem muito mais significado para mim do que qualquer casamento sem amor. Sem amor. Francisca, nós crescemos juntos. Isso é mais sólido que qualquer paixonite boba. Talvez para você. Para mim não é suficiente. Olha, chega de conversa. Você vem comigo agora. Ele fez menção de pegar o braço de Francisca. Foi quando Edgar não conseguiu mais ficar em silêncio. Acho que a senhorita Francisca foi bem clara. Ela não quer ir com você. Carlos se virou. E quem é você para se meter? Sou Edgar Santana, dono desta casa e empregador da senhorita Francisca. Não vou permitir que ninguém a importune sob o meu teto. Empregador. Claro, aposto que é só isso mesmo, Carlos disse com desdém. Carlos, pare, Francisca disse mortificada. O senhor Edgar sempre me tratou com respeito. Francisca, você tem uma semana para voltar. Depois disso, eu mesmo venho buscar você. Com isso, ele saiu. Francisca se deixou cair numa poltrona. Desculpe por ter trazido esse problema para sua casa. Edgar se ajoelhou ao lado da poltrona. Você não tem nada para se desculpar. Mas por que não me contou sobre ele? Porque deixar Carlos não foi só sobre ele. Foi sobre descobrir que eu queria mais da vida. Quando soube desta vaga, vi a chance de ser alguém por mérito próprio. E você conseguiu. Você é extraordinária no que faz. Mas Carlos tem razão numa coisa. Eu fugi e deixei uma vida inteira para trás. Ou talvez você tenha sido corajosa, Edgar disse. Francisca, eu preciso te contar uma coisa. Ela o olhou esperando. Nesses 3 meses, você não apenas transformou a vida dos meus filhos, transformou a minha também. Eu estava morto por dentro. Você me ensinou a viver novamente. Edgar respirou fundo. Eu me apaixonei por você, Francisca, perdidamente, completamente. E não é gratidão, é amor genuíno pela mulher extraordinária que você é. Francisca arregalou os olhos. Sei que pode parecer loucura. Sei que sou mais velho, que venho de um mundo diferente. Mas eu preciso que você saiba, se algum dia você pudesse ver em mim não apenas o patrão, mas um homem que te ama e que faria qualquer coisa para te fazer feliz. Francisca se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Edgar sentiu o coração afundar. Francisca, se falei mais do que devia. Não é isso, ela sussurrou. É que eu também sinto algo por você.
Há semanas que luto contra isso, me dizendo que era errado. Edgar sentiu o mundo se reorganizar. Você sente? Francisca se virou, lágrimas descendo. Sinto. Eu me apaixonei por você também. Pelo pai dedicado que você se tornou. Pelo homem gentil que sempre foi. Edgar cruzou a sala e tocou delicadamente seu rosto. Francisca. Mas isso muda tudo. Carlos vai voltar. Minha família vai me pressionar. Nós somos de mundos tão diferentes. Mundos diferentes não importam quando o coração é o mesmo. E quanto a Carlos, ele vai ter que passar por cima de mim primeiro. Naquele momento, ouviram-se passos pequenos. Gabriel e Miguel apareceram na porta. Por que vocês estão chorando? Gabriel perguntou. Às vezes as pessoas choram quando estão felizes, Francisca disse, abrindo os braços. Igual quando a gente fica feliz de ver a chuva depois do sol? Miguel perguntou. Exatamente igual. Edgar envolveu os três num abraço familiar. E, pela primeira vez desde a morte de Helena, ele não estava apenas sobrevivendo. Estava vivendo, amando, construindo um futuro. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Edgar flutuava numa nuvem de felicidade, mas Francisca carregava um peso visível. A ameaça de Carlos pairava como nuvem escura. Francisca está triste? Miguel perguntou numa manhã. Ela fez uma panqueca que parecia um sapato. Edgar olhou para Francisca, que forçava um sorriso. Às vezes os adultos ficam preocupados com coisas complicadas, mas o importante é que ela sabe que nós a amamos muito. Eu amo a Francisca mais que todos os brinquedos do mundo, Gabriel declarou. Se alguém tentar levá-la embora, eu não deixo. Francisca abraçou os meninos, os olhos marejados. Vocês dois são meus tesouros. Não importa o que aconteça. Vocês sempre vão estar no meu coração. Naquela tarde, Edgar encontrou Francisca olhando para o telefone, angustiada. Sua família ligou? Meu pai. Carlos foi lá. Contou uma versão distorcida. Disse que eu estava me envolvendo com um homem casado rico. Meu pai está decepcionado. Disse que se eu não voltar até o fim da semana, não sou mais filha dele. Edgar se ajoelhou pegando suas mãos. Você sabe que isso não é verdade. Você é a mulher mais honrada que eu já conheci. Mas e se eles tiverem razão? E se eu estou sendo egoísta? Por que seria egoísta amar e ser amada? E olhe ao nosso redor. Este é seu mundo. Jantares de gala, pessoas importantes. Eu sou uma camponesa que mal terminou o ensino médio. Como posso ser adequada para você? Edgar sentiu o coração se partir. Caminhou até a estante tirando um álbum de fotos. Vem cá, quero te mostrar uma coisa. Abriu o álbum nas páginas do casamento com Helena. Vê essa foto. Helena também se sentia inadequada. Levou anos para ela se sentir confortável. Sabe por quê? Porque estava tentando se encaixar em um molde. Mas você não precisa se encaixar em nada. Você é perfeita exatamente como é. Mas as pessoas vão falar que falem. Francisca, eu passei a vida me preocupando com o que as pessoas pensavam. E onde isso me levou? A uma vida vazia. Você me libertou disso. Me mostrou que o que realmente importa é como cuidamos uns dos outros. Se o meu mundo não é bom o suficiente para aceitar você, então eu mudo de mundo. Você faria isso? Francisca, eu venderia tudo para construir uma vida simples com você e meus filhos se fosse necessário. Porque aprendi que lar não é um lugar, é onde está o amor. Dona Carmen apareceu. Senhor Edgar, tem um homem que diz ser pai da senhorita Francisca. Trouxe mais 2 pessoas. Francisca empalideceu. Papai veio aqui. Quer que eu fale com ele primeiro? Não, preciso enfrentar isso. Mas você pode ficar comigo? Até o fim do mundo. Desceram juntos. No hall aguardavam 3 pessoas. Um homem de uns 60 anos de cabelos grisalhos e expressão severa, uma mulher mais nova e Carlos com um sorriso triunfante. Francisca, o pai disse, você vai explicar o que está acontecendo aqui? Papai, não me chame de papai até resolver essa situação. Carlos me contou tudo, que você está se envolvendo com um homem comprometido. Isso não é verdade, papai. Edgar é viúvo e eu não estou aqui por dinheiro. Estou aqui porque encontrei meu propósito. Propósito? A mulher falou. Francisca, você tem um noivo que te ama, uma família que te criou. Edgar falou. Com licença, sou Edgar Santana. Acredito que houve um mal-entendido. O pai a avaliou.
Você é o homem que está corrompendo minha filha. Papai, por favor, não estou corrompendo ninguém. Sua filha salvou minha família. Meus filhos perderam a mãe e ela os ajudou a encontrar alegria novamente. Eu a respeito mais do que qualquer pessoa no mundo. Respeita tanto que a seduziu para quebrar um noivado honrado, Carlos disse. Eu rompi o noivado porque não o amava, Francisca disse. Não por Edgar, mas porque descobri que mereço mais que um casamento sem amor. Amor? Menina, você tem 25 anos. Cresceu numa família simples. Esse homem tem dinheiro, poder. Você acha que isso vai dar certo? Nesse momento, Gabriel e Miguel apareceram assustados. Francisca, esses senhores estão brigando com você. Gabriel perguntou. Francisca se ajoelhou. Não, meu amor. Estas são pessoas da minha família que vieram me visitar. Miguel olhou para o pai de Francisca. O senhor é vovô da Francisca? Sou pai dela. Então o senhor tem sorte. A Francisca é a melhor do mundo. Ela cura pesadelo, faz panqueca de borboleta e sabe todas as músicas que fazem a gente parar de chorar. Ela trouxe papai de volta também, Miguel acrescentou. Antes da Francisca, papai sempre estava triste. Agora ele ri das nossas piadas. Edgar viu o impacto das palavras no rosto do pai de Francisca. Francisca, a irmã disse, talvez possamos conversar com calma. Mas Carlos explodiu. Chega dessa palhaçada. Você vem conosco agora ou eu mesmo te levo. Fez menção de pegar o braço dela bruscamente, mas esbarrou em Edgar, que se posicionou entre eles. Tire as mãos dela, Edgar disse. A voz carregada de autoridade. Você não manda em mim. Na minha casa eu mando. E Francisca é livre para tomar suas próprias decisões. Gabriel deu um passo à frente. Senhor, por que o senhor quer levar nossa Francisca embora? Ela é feliz aqui. A gente vê no sorriso dela. A pergunta simples ecoou como um trovão. O pai de Francisca olhou para a filha, depois para as crianças, depois para Edgar. Edgar viu o momento exato em que o homem entendeu que sua filha não estava sendo explorada, estava sendo amada. Francisca, é verdade? Você é feliz aqui? Francisca olhou ao redor e sorriu. Sou, papai, mais feliz do que jamais fui. O pai a observou. Filha, você cresceu numa família que te amava. E eu sou grata por tudo, papai. Mas aqui eu descobri quem eu realmente sou. Não apenas a filha mais velha ou a noiva que aceita o que escolhem para ela. Aqui eu sou Francisca, a mulher que faz diferença na vida de duas crianças. A mulher que um homem bom escolheu amar pelo que ela é. Carlos fez uma última tentativa. Francisca, você está sendo ingênua. Esse homem é rico, poderoso. Quando cansar de você, vai te descartar. Foi Gabriel quem respondeu. O senhor está mentindo. Papai nunca ia jogar a Francisca fora. Ele a ama igual eu amo meu urso rosa para sempre. Miguel se juntou. E além disso, se alguém tentar ser mal com nossa Francisca, a gente protege ela. Somos uma família agora. O pai de Francisca se ajoelhou na altura dos meninos. Vocês realmente amam minha filha? Mais que tudo, Gabriel disse. Ela faz a casa feliz. E ela ensinou o papai a fazer vozes engraçadas nas histórias. Igualzinho que a mamãe Helena fazia. A menção de Helena fez o pai olhar para Edgar com interesse renovado. Você perdeu sua esposa? E há 6 meses. Francisca chegou quando estávamos perdidos na dor. Ela não tentou substituir minha esposa. Nos ensinou que é possível honrar o passado enquanto construímos um futuro. Papai, Francisca disse, lembra quando você me disse que mamãe sempre dizia que meu coração era grande demais para uma cidade pequena? Que um dia eu encontraria um lugar onde pudesse usar todo esse amor? O homem assentiu, lembrando. Esse lugar é aqui, com essas crianças, com esse homem que me vê como mais do que eu jamais sonhei ser. Mamãe sempre disse que o amor verdadeiro nos liberta. Carlos me prenderia. Edgar me liberta para ser quem eu realmente sou. Carlos, vendo que perdera, explodiu. Isso é ridículo. Você está escolhendo ser criada de rico em vez de ser respeitada. Foi a gota d'água para Edgar. Criada? Ele disse a voz cortante. Senhor Carlos, deixe-me esclarecer. Francisca não é criada de ninguém. Ela é a mulher que salvou minha família. E se ela aceitar, será minha esposa, a madrasta dos meus filhos, a senhora desta casa. O silêncio foi ensurdecedor. Edgar olhou para Francisca e ali mesmo tirou do bolso uma pequena caixa. Se ajoelhou.
Francisca Silva, você quer se casar comigo, não porque eu sou rico, mas porque eu te amo com cada fibra do meu ser e não consigo imaginar minha vida sem você? Francisca olhou para o anel, para as crianças, para seu pai que agora sorria e finalmente para Edgar. Sim, sim, 1000 vezes sim. O hall explodiu em alegria. Gabriel e Miguel gritaram pulando. A irmã de Francisca começou a chorar. Até o pai dela abraçou Edgar. Cuide bem da minha menina, eu com minha vida. Carlos saiu sem uma palavra. Ninguém sentiu sua falta. 6 meses depois, o jardim estava irreconhecível, transformado num cenário de conto de fadas para um casamento íntimo e caloroso. Francisca caminhava até o altar sob o ipê florido, com o vestido de noiva simples e elegante que escolhera. Seu pai a conduzia, não mais o homem severo de meses atrás, mas um pai orgulhoso. Gabriel e Miguel, impecáveis em seus ternos pequenos, carregavam as alianças, rostos radiantes. Edgar esperava no altar. Ao lado dele, num pequeno suporte, estava uma foto de Helena. Francisca havia insistido que ela estivesse presente. Helena sempre fará parte de nós, ela dissera. Ela me deu o maior presente ao me deixar seus filhos para amar. O celebrante conduziu a cerimônia com palavras sobre amor verdadeiro e família construída no cuidado mútuo. Edgar falou primeiro. Francisca, você chegou na nossa vida como um anjo disfarçado. Curou meus filhos, curou meu coração. Prometo ser seu companheiro, seu protetor. Prometo criar nossos filhos, porque Gabriel e Miguel são nossos agora, numa casa cheia de risadas e amor. E prometo todos os dias te fazer lembrar do quão extraordinária você é. Francisca limpou as lágrimas. Edgar, você me deu a chance de descobrir quem eu realmente era. Gabriel e Miguel não são apenas as crianças que cuidei. São os filhos do meu coração. Prometo ser sua parceira em todas as aventuras. A mãe que seus filhos merecem. A mulher que vai te lembrar todos os dias de que você é mais amado que sonha. Quando o pastor os declarou marido e mulher, o beijo foi testemunhado pelos girassóis que haviam plantado juntos meses atrás. Agora altíssimos, faces douradas voltadas para o sol. Gabriel e Miguel correram para abraçá-los. Agora você é nossa mãe de verdade? Gabriel perguntou. Eu sempre fui desde o primeiro dia em que vocês confiaram em mim. E agora nós vamos ser felizes para sempre? Miguel quis saber. Edgar olhou ao redor. Sim, meu filho. Porque aprendemos que família não é sobre ter o mesmo sangue. É sobre escolher ficar, escolher amar, escolher cuidar uns dos outros. Enquanto a festa continuava com risadas e música, Francisca olhou para o céu estrelado. Obrigada. Ela sussurrou para algum lugar além das estrelas. Edgar a abraçou por trás. No que está pensando, senhora Santana? Ela se virou sorrindo. Estou pensando que às vezes a gente precisa se perder para se encontrar. Eu precisei deixar uma vida que não era minha, para descobrir a vida que sempre foi minha. E eu precisei tocar o fundo do poço para entender que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas em quem amamos. Ali, naquele jardim que pulsava com vida e amor, uma nova família celebrava não apenas um casamento, mas uma vitória. A vitória da coragem sobre o medo, do amor sobre o preconceito, da autenticidade sobre as aparências. Os girassóis balançavam na brisa noturna, ternos guardiões de uma história que provara que os milagres mais bonitos acontecem quando dois corações feridos se encontram e descobrem que juntos podem curar qualquer dor e construir qualquer sonho.